Eu comecei esse desafio muito animada, como vocês sabem. Tanto que eu comecei os 34 dias bem antes dos 34 dias, né? Eu fiz muitos planos, eu coloquei um monte de meta, um monte de objetivo, um monte de hábitos para cumprir nesses 34 dias. Mas como vocês puderam ver, eu não consegui seguir o ritmo que eu me propus a seguir. As coisas acontecem, planos mudam. E no começo isso estava me frustrando muito, porque eu não estava cumprindo o que eu coloquei que eu ia cumprir. Foi aquela sensação de, meu Deus, eu tô fracassando de novo. Quando eu peguei o ritmo de novo do desafio, veio mais um dia que eu não fiz nada. No sábado eu falei que eu ia resetar o desafio, ia recomeçar. Chegou o domingo e eu já não fiz nada de novo. Eu até me forcei a fazer algumas coisas e gravar essas coisas, mas elas não estavam saindo como eu queria que elas saíssem. E eu tava cogitando desistir desse desafio, não gravar mais nada e não postar mais nada. Mas aí hoje eu tava pensando que esse desafio não deveria ser sobre acertar tudo e completar todas as tarefas da minha lista. O desafio tem que ser sobre continuar, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu não cumpro alguma coisa que eu me propus. Porque a vida é isso, você tem que parar, você tem que entender o que tá acontecendo, recalcular a rota quando for preciso. E aí foi o que eu fiz hoje. Eu sentei e eu recalculei minha rota. Eu pensei em tudo que eu tinha me proposto a fazer, o porquê dessas coisas, se elas faziam sentido pra mim nesse momento, ou se seriam coisas que eu poderia deixar mais pra frente e focar em outras coisas que são mais importantes nesse momento. Então é isso, eu desisti do desafio, mas eu vou continuar. Não vai ser perfeito, eu não vou completar todas as tarefas da minha lista, não vou seguir todos os hábitos que eu coloquei para fazer. Não vai ter um plano e os vídeos vão ser caóticos como todo esse desafio tá sendo. E no dia de hoje, enquanto eu sentava e pensava, eu entendi que a constância não é sobre nunca falhar. A constância é sobre você voltar pro caminho quantas vezes foi preciso. Então, assim, eu vou colocar aqui para vocês verem um pouco das coisas que eu fiz nesses últimos dias. Porque acabou que eu acabei fazendo sim algumas coisas, mas não gravei muitas dessas coisas. Então, se vocês ainda quiserem me acompanhar e ver o que aconteceu nos últimos dias, o pouco que eu gravei, é só continuar vendo o vídeo. Então, vamos lá, o que eu já fiz hoje. Eu acordei, fiz a minha rotina matinal, eu também já vim pro computador e já fiz bastante dos meus projetos profissionais. Eu consegui organizar algumas coisas que estavam precisando ser organizadas, algumas informações. Depois eu fui mexer com as minhas peças de cerâmica. Eu tô olhando uma aqui e eu ainda estou decidindo se eu gostei ou não. Vou mostrar pra vocês. Eu terminei aquele porta-anel que eu tava fazendo, que era um cenário de montanha nevada. Eu vou mostrar como ele ficou de longe. De perto eu não gostei muito, eu não gostei dessa parte de dentro. E aqui acabou que eu joguei uma misturinha, né, pra fazer esse efeito da neve caindo, como se fosse uma avalanche, mais ou menos. E aí deixou um pouquinho mais grosso esses lugares aqui, as montanhas. Então, essas duas ainda dá pra colocar anel, mas essa da frente não dá, porque ela ficou muito perto dessa outra e ficou muito grossa. Então, eu não sei se eu vou usar isso aqui pra colocar meus anéis, porque eu tenho bem mais anéis do que cabe aqui. Mas ficou pronto, eu terminei de pintar, então eu pintei embaixo, assim, do lado. E aí eu fiz essa misturinha. A mistura é bicarbonato de sódio, cola branca e eu pus um pouco de tinta. Eu pus guache mesmo, pra ficar assim. Agora eu ainda teria que passar um verniz, mas eu acho que tá mais bonito assim, com uma coisa mais fosca. Então eu não sei se eu vou passar verniz ou não, mas eu tô terminando de secar. Essa aqui, a cola ainda tá meio molhada, então eu estou terminando de secar. E aí, além disso, eu editei o vídeo da semana passada.
E aí eu já postei ele hoje, então ele já tá no ar. Estamos aqui na sala, então. Como vocês podem ver, esse móvel está afastado porque eu tava colocando tijolinhos nessa parede. Mas o que aconteceu? Não dá pra ver. Não dá pra ver nem na câmera e nem se olhar. É tudo branco, então ficou ruim. E eu colei muito torto. Eu já tirei bastante dessa parte, mas tem que tirar daqui de cima. Então eu vou tirar esses de cima, depois eu preciso descobrir como que eu vou raspar. Porque se a gente chegar lá perto, a gente vai ver que o que aconteceu? Ficou. A cola desse negócio é extremamente forte. E aí ficou tudo na parede e eu vou precisar raspar com alguma coisa, provavelmente. Tanto que eu gravei colocando, mas não dava nem pra ver. Então eu não vou gravar tirando, porque não vai dar pra ver também. Mas é isso, quando eu terminar de tirar, eu venho aqui falar com vocês. Consegui tirar tudo da parede, tá tudo nesse saco. E eu achei um raspador. Então, eu vou raspar, começar a raspar lá de cima. E descendo, eu vou... É isso, não tem muito o que dizer, é raspar tudo. Porque tá bem grudado. Aqui tudo, não sei se dá pra ver, tipo umas ranhorinhas, é tudo tinta e tinta não, cola que ficou. Então temos que tirar isso. Bom, depois de recalcular a rota, eu percebi que a primeira parte que precisa organização, como vocês podem ver, é aqui. Olha essa zona. Aqui também estava editando o vídeo que vai ao ar. Na sequência, que é esse que vocês estão assistindo, estou editando ele. Já tomei minha água, pelo menos isso eu tô firme e forte. Estou muito hidratada, mas então eu preciso organizar isso. Aqui é um escritório provisório, então tá tudo provisório aqui. Eu preciso pensar uma forma de deixar isso aqui mais organizadinho. Eu tenho esse daqui, uma caixinha para segurar meus cadernos, mas fica assim. Aqui também é onde o gato dorme, então preciso manter a cama do gato aqui. Mas é isso, vamos ver o que eu consigo arrumar aqui. Bom, então ficou organizadinho assim. Aqui ficou o tablet, que eu nunca sei onde deixar, porque eu tô usando ele em vários lugares. Aqui as canetas, as coisinhas que eu uso no dia a dia pra estudar, pra anotar alguma coisa. Aí aqui temos minha garrafinha d'água, que tá vazia, quase na minha meta de água do dia. Aqui está o que eu apoio o celular e o tablet quando eu estou usando os dois. Então, esta parte está organizada. A parte de cá está bagunçada, mas é porque tem coisa para lavar, coisa que eu preciso arranjar um lugar para guardar. Então, é isso por enquanto. Pronto, vocês não vão conseguir me ver direito, porque tá meio escuro, mas a máquina está limpa e funcionando. Lá tem coisas que estão terminando de secar. E agora eu vou voltar no computador um pouco. Eu já vou explicar por quê. Bom, estou aqui no meu computador, como eu disse, né, e como vocês viram, eu recalculei minha rota hoje. Eu pensei um pouco nos meus projetos, nas metas que eu tinha, mas ainda não tá bem refinado assim, porque eu escrevi, como vocês viram, mas eu não organizei assim visualmente. Então, eu preciso fazer isso. Eu sou muito do visual, então eu vou fazer isso agora.
Então fiz essa análise, essa avaliação, pontos positivos e negativos de cada projeto e criei um sistema, assim, organizei um sistema de rotina de acompanhamento de projetos e como estruturar uma rotina que funciona melhor para mim, principalmente quando eu sinto, não queria falar a palavra hiperfoco, mas quando eu tô com um foco muito grande em alguma coisa, ou quando eu tô com bastante energia e eu consigo focar realmente profundamente em alguma coisa. Então eu criei esse sistema e algumas regras, né? E agora eu vou fazer uma parte mais visual para deixar visível para mim os projetos que estão em andamento e os que eu pausei no momento, porque eu fiz uma lista com 11 projetos e é humanamente impossível trabalhar em 11 projetos ao mesmo tempo. Mesmo que um seja relacionado a hobby, outros dois sejam relacionados a idiomas, são muitas coisas para manter na minha cabeça e mesmo para executar em uma semana. Então, desses 11 eu escolhi 5 que eu vou focar. Alguns são mais simples do que outros, né? Um, por exemplo, é a organização da casa, então é mais simples assim não simples de executar, mas é simples de ter uma visão geral dele. E também uma coisa que eu avaliei foi a parte de hábito. Eu tinha muitas coisas na minha lista e muitas delas eu não estava cumprindo. Então eu simplifiquei. Por exemplo, lá eu tinha escrita terapêutica e meditação. Ao invés de eu contar as duas, eu vou contar como, sei lá, reflexão e fazer uma ou outra. Então posso escolher que eu sinto vontade no dia e não ficar com essa pressão e essa obrigação de fazer as duas, porque não tava rolando. Outra coisa, a parte de movimento. Eu coloquei que eu queria caminhar todos os dias, 30 minutos por dia. Até hoje eu não fiz isso nenhuma vez. Eu vou transformar isso em movimento e vou deixar 10 minutos por dia. E aí pode ser várias coisas, pode ser um alongamento, fazer um yoga em casa, alguma coisa mais simples, mas pra criar o hábito de movimentar. Então, por isso que 10 minutos é suficiente nesse primeiro momento para alguém como eu, que até agora não faz nada. Eu divido em pilares, então é o pilar do movimento, o pilar da reflexão, o pilar da hidratação, que esse já estou cumprindo, né? Então vou manter esse hábito. E eu coloquei como regra que eu não sou obrigada a cumprir todos os dias. Eu posso falhar até 3 vezes na semana. O ideal é 2, mas até 3 tá ok, que não vai ser o fim do mundo. Então, completando no mínimo 4 vezes na semana, esses 3 hábitos é o ideal. Então agora, vou pegar essa próxima hora para fazer essa parte mais visual dos meus sistemas, para poder recomeçar logo a trabalhar nos meus projetos e nos meus hábitos. Então agora eu vou aqui configurar o meu sistema no Notion e eu vou fazer isso, vou tentar fazer isso em 15 minutos apenas, porque demorando mais que isso, imagina você passar 1 hora configurando, não é nem preenchendo as informações, configurando seu sistema. Se você demorar 1 hora fazendo isso, ele já tá complicado demais. Então é pra ser uma coisa simples, mais visual. Então eu vou colocar 15 minutos aqui e começar. Quando acabar esses 15 minutos, tem que estar pronto. Completei aqui no meu dashboard. Tem algumas coisas que eu ainda quero configurar, mas eu acho que isso daqui vai ser mais enquanto eu estiver usando. Então aqui tá a página do meu sistema. Aqui em cima, então, todo dia vai aparecer as tarefas daquele dia que eu preciso cumprir. Aqui vai ter uma visão geral dos 5 projetos que eu tô trabalhando no momento. Aqui vai ter um follow-up, que são coisas que eu estou esperando de outras pessoas. Então, aqui para eu sempre lembrar com a data limite dessas atividades, né? Então, aqui tem um menu com a caixa de entrada, onde terão todas as minhas tarefas. For colocando aqui a lista completa dos meus projetos, tanto os ativos quanto os em pausas. Recursos são links úteis ou PDFs que eu acho interessante para algum projeto ou área específica, ou só no geral. Biblioteca, eu vou até mostrar porque tá tão bonitinho. Biblioteca são os livros que eu já li ou estou lendo. Então, aqui eu tenho então tem os livros que eu já li, a categoria, a classificação, se está finalizado ou lendo. E depois eu vou voltar e escrever alguma coisa sobre o que eu achei desses livros, só pra ter. Quando você entra aqui no livro, tem um pouco a sinopse dele e depois eu vou
colocar algumas notas sobre o livro específico. E aí eu coloquei aqui as capinhas. Essa é um template já pronto, então tem um monte de coisa aqui, mas eu tô usando mais só aqui pra ver geral os livros que eu tô lendo. E aqui só tem os livros físicos e do celular, que eu leio por um aplicativo. Eu ainda preciso colocar os do Kindle também, principalmente os que eu já finalizei e os que eu estou lendo. Depois, com o tempo, se eu quiser colocar todos os livros que eu tenho, eu posso pôr aqui, mas por enquanto vai ficar assim. E aí, voltando, tem a parte de revisão semanal, que vai vir aqui embaixo, que todo domingo vai criar uma entrada nova na semana e eu vou fazer uma revisão. Então, tem algumas informações que eu quero colocar. Então, serão as micro vitórias da semana. Eu vou listar 5 coisas que eu completei naquela semana, aprendizados e desafios, e bloqueios e soluções. Então, alguma coisa que ficou bloqueada, que eu não consegui resolver, e vou pensar, né, soluções para resolver na próxima semana. Então, vai entrar aqui. Então, está assim. Eu levei um pouco mais de 15 minutos para organizar tudo, mas é porque aí eu comecei a colocar uns iconezinhos, deixar ele visualmente mais bonito, que não é necessário, mas eu comecei a colocar. Então agora eu preciso sair, então quando eu voltar mais tarde, eu vou começar a completar as informações, então colocar as informações aqui dentro daquilo que eu pensei e aquilo que tá que eu escrevi no tablet, então que eu fiz aquele mapa mental, eu mostrei um pouquinho pra vocês. Então eu vou passar essas coisas aqui pra esse dashboard. E além disso, eu também vou começar a usar um caderninho. Eu já uso, na verdade, né? Mas eu vou começar a usar um caderninho pra escrever as tarefas. Eu gosto muito de ter isso visual. Então, eu vou escrever, assim, aquelas tarefas mais do dia a dia mesmo. Então, por exemplo, lavar louça, pôr roupa pra lavar, essas coisas. Eu gosto de ter elas escritas para poder acompanhar e ir ticando. E eu ainda tenho, eu sei que é muita coisa, é muito caderno, muita coisa, mas como eu já tinha também aquela parte dos hábitos nesse outro caderno, eu vou continuar usando. Mas aí quando eu terminar principalmente o desafio, provavelmente eu vou voltar para esse daqui. Então nesse momento tem muita coisa, então tem 2 cadernos e esse sistema. Mas depois eu vou diminuir para um caderno e o sistema. Mas assim, são coisas que eu vou revisar sempre. Então, no fim de semana eu vou revisar como foi minha semana e se foi útil ou não, se foi muita coisa. Então, são sistemas que serão revisados toda hora para manter funcionando, né, da melhor forma possível. Então é isso. Agora eu vou me arrumar para sair. E mais tarde eu volto aqui pra completar esse dashboard novo. São muitas horas depois, eu já saí e já voltei. Já completei aqui no meu Notion todas as informações desse sistema. Então eu tenho aqui os meus projetos, eu tenho as tarefas aqui embaixo. Então eu tenho todas as minhas tarefas que eu preciso fazer, que depois, quando elas tiverem datas, elas vêm aqui pra cima. Eu não coloquei nada pra hoje, nem pra amanhã, porque amanhã temos um passeio. Eu vou fazer um passeio com a Nani, com os meus pais. Então, não vou colocar nada, assim, pra fazer amanhã, porque eu sei que não vou fazer, não vai dar tempo. Porque também de noite eu também tenho um compromisso. Então, coloquei só pra começar segunda-feira a trabalhar nesses projetos. Mas os hábitos eu ainda vou cumprir, então eu ainda posso mostrar pra vocês. Hoje eu já quase completei minha água e mais tarde eu vou ler. Acho que eu ainda vou mexer um pouco aqui, completar mais algumas coisas, acrescentar aqui. E aí talvez começar a mexer nos meus projetos na segunda-feira mesmo. Então é isso, se eu fizer mais alguma coisa eu mostro pra vocês.